Opa, agora é para valer. Agora é para valer. Agora não é mais teste. Agora é a live que eu estou denominando de a trilha. A trilha, porque o nosso papo, a nossa prosa aqui será com o autor, né, deste livro, A Trilha, um querido meu de acho que já quase 15 anos que nós nos conhecemos, o Tuco Egg, não é, que já está aqui entre nós e vai participar com a gente também para enriquecer a prosa, o nosso querido Gito Wendel, também um queridão nosso aqui. Deixa eu então chamar o Tuco e ver se dá certo, né? Vamos ver. Tuco, chamei você. Vamos ver. Ah, que Opa! maravilha! Nós estamos, viu? Nós estamos muito tecnológico, hein, Tuco? É, muito chique. Chique demais. Você está bem? Tô bem. Tudo Está certo. me ouvindo bem? Está me Me ouvindo batendo bem? aqui. Tô. É, Tô é. certinho. Então tá bom. Deixa eu já chamar o Gito para cá, para a gente trazê-lo para a conversa. Gito Roda. está aqui. Pô, obrigado, gente, que está chegando aí. Que legal, que legal. Obrigado, obrigado. Agora há pouco eu estava fazendo um teste aqui, Tuco, para ver essa de colocar mais de um. Ó, Olha o Gito aí. e aí, gente? Aí, fala Tá tudo aí, valendo aqui, meu. ó, pra ver o que que eu ia falar. Pô, eu não recebi ainda o meu, o quê? Não, mas o meu é o antigo, ó, o primeiro do Tuco. Ah, o Igreja primeiro. entre aspas. É o primeiro. É, mas aí a Primeiro. gente lê qualquer coisa aqui, Brega, pra gente não errar muito, né? Qualquer coisa a gente fala desse. Muito bom, muito bom. Pô, Gitão, saudade de você também, viu? Saudade, cara, de vocês. Coisa boa tá aqui É, online nessa pandemia com vocês. é muito bom. Você continua em Goiânia ou está em outro lugar do Brasil e do mundo? Não, tô em Goiânia ainda, aqui enfrentando o calor goiano, É. goianiense, né? Na capital aqui é muito quente. Estamos Aham. aqui, cara, na paz de Deus, trancado, esperando chegar a vacina na idade dos 30 e poucos, né? Eu Para eu vi poder que. tomar minha dose. Ô Tuco, eu vi que vai ser mais Pô, ou menos em diga. 2032 o seu dia. Vai demorar. Isso, isso que dá ser jovem, né, Breno? É. Ó, para Esse povo informação de aí. vocês dois, o meu dia é a semana que vem, dia 21 de abril, que Olha só, é um dia cara. emblemático. Coisa Estarei linda. lá. Estarei Você lá. vai estar lá no dia de Tiradentes, né? No Pois é, Tiradentes. Fizeram então, um no dia de feriado, Tiradentes. fizeram um feriado só pro Brega vacinar. Isso, É, isso. os caras. Eu tô, ô Tuco, já acionei a imprensa, a assessoria toda. Vou fazer um carnaval. Legal. Tem que ter, Brega, cobertura da mídia, plaquinha eu vacinei Isso, e isso, vamos isso. embora. Isso. Tem que ser. É, bom, gente, boa noite a todos e todas que estão aqui nesta live, que eu estou denominando de A Trilha. A Trilha porque tem a ver com o título do livro do Tuco Egg, que é o autor do livro. E eu, antes de fazer a primeira a pergunta e trazer o Tuco para a prosa aqui, eu queria deixar registrado, né, que eu não lembro bem, Tuco, depois você me ajuda, quando foi que nos vimos pela primeira vez pessoalmente, né? Mas eu acho que foi no ambiente do caminho. Estou errado ou não? Pô, deve ter sido. Aqui, Mas aqui eu em sou São ruim de Paulo. memória, né? Ah, Ah, é? foi aí. Eu fui lá numa reunião lá, é verdade. Eu estava na casa da Sara e do Diego, hospedado lá, estava lá na Cracolândia, trabalhando lá de voluntário lá na Cracolândia, e Isso. escolhi um tempo para lá te conhecer, é isso aí.
E, então não. Você lembra que ano foi isso? Não, Ah, não, não faço a menor ideia. não vai lembrar. Bom, mas viu, Gito? E aí, assim, né? Jeito tuco, egg, de ser, né? Sim. Chegou lá, você conheceu o ambiente nosso lá também, o Gito, né? Sim. Aí chegou Aham. lá, e aí veio a hora do café e tal, e aí a gente se conheceu, e eu falei assim, pô, e quem que é esse cara, meu? Mas de Você não lá, falou nada, só tomando café, tomando feliz. café, comendo com a Sandra e tal, né? Pô, quem que é esse turco, né, meu? Mas depois eu fui me inteirar a respeito, né, desse sobrenome e da família, Sim, né, e de quem são estes eggs. E de lá para cá sim, acabou que nós criamos um vínculo que, embora não nos vemos com tanta frequência, mas é um vínculo de amor e de amizade muito grande. O Tuco já me recebeu na legal. casa dele, e que é uma delícia. Já passamos um final de semana lá em Sim. Bombinhas, né, com Ó, outros irmãos e irmãs, E enfim. Enfim, esse é o Tuco Egg, não é? ô E, Brega, oi, e quando ele estava se apresentando para você lá no caminho, ele falou: Eu sou o Tuco, eu tava ali na Cracolândia. Aí você pensou: caramba, e agora? Será que nós vamos ter que arranjar um lugar para esse cara ficar internado, né? O será, cara tava lá na Cracolândia. Vou será, ligar para será que ele alguém, para Missão Cena. qual tipo de clientela que ele é, né, Gito? É, cara. Há quanto tempo você está lá na Cracolândia? Ele, não, tô lá com os meus filhos. Faz uma semana. O Brega, caramba, mano. Os caras. Foi todo mundo usar crack lá. É Uma verdade. semana nas drogas. É verdade. E o legal foi que descobrimos depois quantos amigos em comum que temos, né? Quanta gente Sim. querida que nós conhecemos. Ainda hoje pela manhã, na caminhada com o Ed René e o Fernando Oliveira, aí o Ed falou assim, pô, você vai fazer uma live com o Tuco? Eu falei, pô, você conhece o Tuco? Eu falei, conheço o Tuco. Eu falei, pô, até o Ed René conhece o Tuco, meu. Pois Ai, que é, eu não isso, hein? sabia disso aí, cara. Nem tô sabendo que ele me conhece. Ele deve ter lido alguma heresia sua pra poder falar, né? É verdade. Podia ser mais É verdade. desbaratinado. Tinha uma época que, quando alguém dizia que me conhecia, eu ficava com medo de saber como, o que disseram para ele, qual foi a informação que passaram. Mas hoje em dia já estou mais Isso resolvido. mesmo. Tá mais tranquilo, né? Tá mais tranquilo. Bom, olha, nós não fizemos nenhum ensaio, né, de como será a nossa prosa, e eu só estou fazendo essa introdução aqui, aguardando aqueles que estão chegando, enfim, para esse nosso tempo junto aqui, mas eu vou fazer a primeira pergunta ao Tuco, e aí, Gitão, você fica super à vontade, e aí Tá vamos joia. conversando, tá bom? Sem muito roteiro. E vocês que certamente enxergam melhor do que eu, vocês estão vendo os comentários aí? Vendo as pessoas entrando, entrou um monte de gente que eu gosto muito aqui já. Galera do Clube do Então, Livro, uma galera então, nos. ó, para que eu leia os comentários, eu tenho que ficar com isso aqui, ó, Gitor. Deixa que eu leio então, Brega. É Só que muito eu feio. também, se eu tirar esse, acabou. Mas vamos lá. Aí Eu te você vai dando uma. interrompo assim, ó, quando tiver os comentários da galera, a gente vai lendo aí. Isso, por favor, para a gente trazer esses queridos e queridas que estão aqui para a nossa conversa. Ô, Tuco, bom, da minha Legal. parte, eu faria assim, né? Bom, primeiro, Tuco é o seu nome e Meu nome Egg é é o Tuco, seu sobrenome? é Tuco é o Tuco, meu seu nome sobrenome e é Egg Egg. é o seu sobrenome? É meu sobrenome. Essa é bizarro, né? Eu tenho um apelido secreto, pouca gente conhece, que é Arthur, que é o que está lá no certidão de nascimento. Mas ninguém sabe que É, isso me... existe. O nome oficial é mesmo, mesmo? nome do teu Então neto, né, Brasil? você é xará do meu neto, caramba. É.
Eu sempre fui chamado de Tuco, desde criança, em todos os ambientes, inclusive na escola, professora na chamada, me chamava de... Entendi. Ieg é um sobrenome que vem da onde, É Tuco? um sobrenome austríaco, Brega. Ele significa, não significa ovo, originalmente, né? Ele significa canto, não do verbo cantar, mas um pequeno lugar, um lugarzinho. É um egg, é um lugarzinho. Egg, fala, sei lá como é que fala isso, eu não entendo, né? Mas é um lugarzinho. Se for lá para que essa legal. região da... Tem muito lugar chamado Egg, não sei o que, Egg, Kleinschein Egg, não sei o que, Egg, porque é um pequeno vilarejo, um pequeno lugarzinho, uma comunidade. Que Ó, que legal. legal, cara. Pô, agora gostei mais ainda. Eu também. Legal, Eu já né? ia falar que tá entrando um monte de egg aqui, que tá virando, essa live tava virando uma omelete, mas Pois é, acabou com a minha piada. Para mim era ovo, agora melhorou muito. É, pra mim também. Pequeno lugar. Até anotei aqui, cara, ó, porque eu não imaginava isso, não. Pô, bem-vindos Caramba. todos os eggs que estão aqui nessa live com gente tão querida. E, o Tuco, antes de entrar na literatura, enfim, nessa sua habilidade como escritor, vocês também, quando eu os conheci, eu descobri que vocês têm uma habilidade ou têm um hobby, né, vamos dizer assim, que é o montanhismo, né? E depois também tem a Sandra, que é uma nadadora extraordinária, né? Nadadora de alto mar, que é uma coisa assim que toda vez que eu falo me dá medo. Eu fico com medo por ela, né? Ela não tem medo, mas eu fico com medo por ela, Gito, né? Sim, você tá doido. E o Tuco e a família, acho que foi a primeira vez que eu me encontrei com pessoas que têm esse hobby, né? Hoje eu sou corredor há quase 20 anos, né? Mas, e já subi algumas montanhas, enfim, mas não com a habilidade que vocês têm. E me parece que vocês herdaram isso do pai de vocês, né, Tuco? Não, meu pai nunca subiu uma montanha com a gente na vida. Nem antes, nem depois. É mesmo? Aliás, acho que ele foi uma vez pro morro lá, mas não gostou nem um pouco. Né? A gente começou por conta, eu e meu irmão. Eu e meu irmão juntos. Começamos sozinhos lá, a gente tinha uns 15, eu tinha uns 15, ele uns 18 por aí. E a gente começou por acaso, fomos se metendo nesse meio aí e acabamos ficando para sempre, né? Isso é engraçado, que é chamado, dizem que é um esporte, mas eu acho que é um esporte muito diferente, porque ele é muito intenso, né? Ele exige do praticante. E nas relações de amizade e tal, são muito intensas. Você vai por uma montanha junto com um cara, você bota a tua vida na mão desse cara e você depende dele para tudo, e você passa fome, passa frio, passa desespero mais pavoroso da vida, compartilha esses sentimentos com ele. É bem louco, assim, é bem definidor de... Eu acho que, fazendo uma análise de mim mesmo, acho que é muito definidor, define muitas das coisas que eu sou hoje. A minha história com a montanha define muito de quem eu sou, né? O Tato está aqui entre nós na live, Gito? Cara, eu vi meu sobrinho. Eu também. Eu vi um Zeg entrando aqui, mas não vi o Tato. Né? Eu vi o filho do Tato, Pedro. O Pedro tá aqui. Nem sei. O Pedro tá ainda, ó. Ah, que legal. Ô, Tuco, e você falou 18 e 15 anos. Quem que é o mais velho? Você ou o Tato? Ele. Ele é o mais tem velho. 3 anos mais Então, que eu. Então você iniciou no montanhismo aos 15 anos, é isso? Iniciei no montanhismo com quem? Não escutei o final. Com 15 anos. Por aí, 15 anos. Né? Entendi, entendi. Por aí. Entendi.
Agora me diz uma coisa, para a gente inserir o Gito aqui nessa conversa, Tuco, por que o Tuco entrou na apresentação do seu livro, enfim, qual que é o vínculo entre vocês dois? Cara, eu vou dizer para vocês que, para mim, lançar o livro é legal, fazer uma live de lançamento do livro é massa. Fazer uma live de lançamento do livro com vocês dois é muito massa. Porque são duas pessoas que eu admiro pra caramba, assim, são muito, deixaram marcas muito importantes na minha vida, de jeitos bem diferentes, né? O Gito, primeiro que é um cara legal pra caramba, gente boa, também já esteve aqui em casa, Brega, já passamos um tempo aqui, o cara fantástico. Depois nós fizemos uma viagem que foi fantástica para Uganda, para o campo de refugiados de Luamuândia, lá trabalhar lá, para a ONG lá, Religar, né? Que acho que o Gito está envolvido com ela ainda até hoje e tal, eu nem tanto. Mas que foi uma viagem sensacional e a gente conviveu muito intensamente lá, em um ambiente que também é muito intenso, né? Tudo lá era intenso pra caramba. Sim. E é isso. Aí depois desse encontro intenso, dessa viagem, do figura que o Gito é, e também do que ele produz, né? Porque ele é um cara todo soltado, todo esse cara olha pro sujeito, pensa, meu, tá doido, né? Mas quando ele larga para escrever, né, o que ele faz, o que ele produz é muito legal, muito bem feito, assim, né? O livro dele, não é o nome do Abba, não, O filho de Abaci. Abaci. Pô, é fantástico o livro. E os textos que ele escreve são legais, então eu acompanho ele, assim, né? Além de considerar ele um amigo e ter essa história, assim, de conviver intensamente com ele, admiro muito o que ele faz. Então, foi por esses caminhos que eu convidei vocês dois, né? Pensei, cara, esses dois caras aí, para prefaciar, né? O prefácio do livro é de vocês, né? Que legal, que legal. Escuta, Gito, e a ida de vocês lá para Uganda, eu estava lembrando, achando que era Nigéria, mas não foi Nigéria, então. Não, na verdade, o Tuco foi a Nigéria primeiro. Ele ficou lá um tempo, tá. Ele e o Tato. Então, depois eu fui também. Tá, não estou errado. Mas juntos a gente foi para Uganda, porque era uma nova realidade, né? O campo de refugiados. Nós, na época, a gente estava pesquisando lugares para atender enquanto uma agência que tinha condições, né, de servir ao povo. E o pessoal da Missão Mais, que é do Mário, a gente perguntou para eles já estavam nessa há mais tempo, né? Então a gente perguntou para eles, olha, onde é que a gente pode servir sem atrapalhar vocês e que vocês digam que assim, olha, é urgente. E a gente estava imaginando, Brega, que eles iriam responder a Síria, né? Vão para a Síria, tá a maior guerra lá, né? Isso. E eles falaram, olha, a Síria tá bem. A gente, bem como, né? É que assim, em projetos humanitários, a Síria tinha gente lá. E tinha comunidades lá trabalhando. Mas aí eles nos disseram, tem um país que é abandonado, que é o Congo. O Congo é abandonado, existe uma guerra lá há 20 anos, a maior guerra desde a Segunda Guerra Mundial, e ninguém comenta muita coisa. E os refugiados do Congo estão sendo abrigados em Uganda, estão sendo refugiados em Uganda. E lá há um campo de refugiados com mais de 80 mil pessoas e a gente precisaria desenvolver alguma coisa lá. Então nós fomos para sonhar isso, né? E eu acho que foi por isso que se tornou intenso, Brega, porque essa viagem, né? Porque a gente foi para sonhar. Então o Tato e o Tuco levaram material para filmagem, para fotografia, e a gente ia andando e fazendo vídeo daquilo tudo para transformar num documentário
e espalhar esse documentário pelas comunidades de fé da Europa, cinemas, e levantar recurso para o orfanato, né? Sim. Então é muito legal que nessa viagem para Uganda a gente foi e viu um campo de terra onde hoje, e sonhamos, né? E onde hoje é um abrigo, né? Um orfanato para 30 crianças, todas elas vindas do Congo, e um menino que fugiu, se eu não me engano agora, ele é da Eritreia, e ele é um refugiado que foi ao orfanato, bateu na porta e falou: eu sou sozinho, eu preciso morar aqui. Então a gente tem essa criançada sendo cuidada lá. É pouquinho perto da demanda do lugar, né? Que são cerca de 40 mil crianças nesse lugar. Mas a gente tem cuidado bem com a alimentação e propondo um futuro para mais ou menos 30 crianças. E o Tuco estava lá quando a gente sonhou isso, e hoje existe, né? Então é muito legal você olhar para trás assim e ver que os sonhos se tornaram realidade, né? E que isso foi feito numa grande coletividade, assim, né? O Tuco e o Tato filmaram, eu divulguei, fulano levantou dinheiro, e aí no final das contas, sei lá, mais de 500 pessoas participaram direto ou indiretamente do cuidado de 30 pequenininhos, né? 30 pessoinas. Então, Na verdade, assim, poxa, é super legal contar essa é, história, né? na verdade, Gito, e eu estou, na verdade, querendo estabelecer aqui o pavimento para chegar na trilha, né? Então, nós estamos fazendo uma trilha com vocês dois aqui. Sim. Na verdade, a África, no ambiente do movimento Caminho da Graça, não é sobre o movimento que vamos falar aqui, mas foi nesse ambiente do movimento Caminho da Graça que caiu no colo do Caio aquela questão lá das crianças bruxificadas da Nigéria, e a partir dali ele comissionou o Marcelo Quintela para fazer uma espécie de auditoria nisso tudo, e ao que me lembro, e vocês dois fazem parte disso, e eu nunca fui, mas de alguma forma faço parte também. Hoje, lá, tanto em Uganda, quanto no Senegal, quanto na Nigéria, em cada um desses lugares tem lá um orfanato, né, onde crianças estão sendo cuidadas, né? Para a gente resumir, né, para não entrar em detalhes, porque é muito detalhes, né? Mas o Léo continua cuidando das crianças lá na Nigéria, o Edmilson continua servindo lá no Senegal, né? E você, me parece, continua auditorando, supervisionando o trabalho na Uganda. É mais ou menos isso. Sim, mais ou menos isso, é. E aí eu e o Tuco nos encontramos nessa trilha Foi, africana, né? foi. E aí foi por causa dos projetos na África que a gente se encontrou no Brasil, né? E aí os caminhos coincidiram e a gente tem muita coisa em comum também. Então foi legal, foi uma Muito, aproximação muito legal. muito, muito. Agora, Tuco, me faz, assim, esse é o seu segundo livro, A Trilha, né? Terceiro. Terceiro livro. Eu tenho o livro A Eu tenho Igreja, eles entre aqui, aspas, ó. tem um livro. Ó, esse aqui é o primeiro, né? Igreja, entre primeiro. aspas. Tá. Aí o segundo é sobre montanhismo, Isso, meia tá corda, certo. Tá. que é bem legal, é mais legal montanha que igreja, porque se você notar, ô Brega, o Tuco ele tem uma questão teológica aqui. A primeira é o Templo de Jerusalém, Isso. e o segundo é a montanha de Gerazim. Isso. É montanha, tá vendo? Que e legal. aí não é nem no templo e nem na montanha, mas é na trilha, em que os Veja verdadeiros só. adoradores João adorarão o Espírito em verdade, Isso, não é? O Tuco explica João isso aí. 4. Pronto. É, Ô, o Tuco, Tuco, me faz uma trilha desse seu caminho como autor, como escritor. Quando é que isso brota?
como é que começaram os primeiros manuscritos, as primeiras ideias, enfim. Como é que brota o escritor do montanhista, afinal de contas, ou uma coisa botou na... Foi o montanhista primeiro, depois o escritor, ou o escritor já é uma coisa que desde criança se alimentava, coisas do tipo, não? Eu gostava de escrever, sempre gostei de escrever, gostava de escrever quando criança, mas nunca produzi textos assim, fui um produtor de texto. Mas tinha prazer em escrever, para escrever para mim era melhor do que falar, né? Eu preferia escrever do que falar, falar para mim é mais trabalhoso, dá mais trampo do que escrever. Mas eu nunca me esforcei muito para produzir. A primeira experiência, que foi o livro da igreja, Igreja entre aspas, que o Gito mostrou, é fruto do meu estudo de teologia. Eu fui estudar teologia já velho, já adulto, depois dos 30. E eu precisava produzir uma monografia, né, na conclusão do curso. E esse livro é mais ou menos a monografia. Depois eu dei uma bagunçada nela para virar o livro, né? Mas esse livro é o texto que eu produzi para a monografia do curso de teologia que eu estava fazendo. E a partir dessa produção, eu me empolguei muito. E aí eu não parei mais de escrever. Isso começou lá em 2000 e pouco, 2001, 2002... 2002, 2003, quando me mudei para Blumenau. Aí eu não parei mais de escrever, continuei escrevendo e produzindo bastante. Entendi. O livro, só para continuar na história... Isso. Para continuar na história, o livro seguinte, né, o de montanha, então eu tinha um blog, que nos anos 2000 e pouco, assim, início dos anos 2000, blogs eram uma coisa fantástica, né? E as pessoas escreviam, era uma onda, assim, de interatividade, aquilo foi fantástico. Eu acho que também isso me fez escrever, né? Aquela realidade lá me fez escrever. E a gente orbitava muito um blog central, que era o blog Bacia das Almas, do Paulo Brabo. Que era o blog que a gente orbitava, né? Um parênteses, né? Agora você citou o elo entre você e o Ed René. Paulo Bravo. Tá certo. Bacia das Almas. Certo. O Paulo fez o prefácio do meu livro A Igreja entre aspas. Isso. Bom, aí como eu tinha o blog, eu comecei a publicar muita coisa no blog. E eu tinha já publicado esse livro pela editora Grafar, que inclusive é bom mencionar aqui, né, é uma editora muito legal, o Robert da Grafar, que viabilizou isso tudo para mim, né? Então ele bancou meu primeiro livro, ele saiu por causa do Robert, né? Eu apresentei, ele gostou, bancou e foi. O segundo livro eu estava escrevendo no blog e o Robert me procurou. E ele falou, Tuco, eu estava escrevendo artigos sobre montanha, histórias de montanha, uma série no blog. Ele me procurou e falou, Tuco, para de escrever, cara. Para de escrever porque eu quero publicar isso aí. Se escrever tudo, como é que eu vou fazer, né? Daí ele se ofereceu para publicar. E saiu o segundo livro. E esse terceiro livro, a trilha, ficou na pendura aí anos. Ele já estava meio pronto, faz muito tempo que eu podia ter publicado ele, mas ficou assim, tipo, grana e quem pode, quem não pode. E no final do ano passado eu decidi publicar eles tipo, no Amazon, só o e-book, né? Porque eu queria ter esse troço para mim. E aí, antes de publicar, eu fiz contato com a Grafar de novo. Porque eu falei, Robert, eu vou publicar. Ele falou, publica não, segura que eu quero publicar. E aí ele acabou se oferecendo e fez lá um esquema para bancar esse terceiro livro também. Então eu tenho que dar aqui todas as honras pro Robert, que ele me bancou aí, cara. O Robert é meu herói. Sim. Só completando, o meu também é pela Grafar. Estou procurando ele aqui.
para fazer a propaganda da editora, mas o meu também, o Robert também bancou, Brega. Se não é o Robert, a gente não sai do chão. Nós tá lascado. Não, E não é é fácil duas hoje em coisas. dia, Brega, não é fácil você publicar um livro que você não tenha que pagar por ele, né? Sim, Se você não sim, é um autor conhecido e tal. Normalmente você tem que pagar pelo livro. E eu sim, consegui sim. me livrar disso porque o cara acreditou em mim, o cara falou, não, vai dar liga aí, o cara escreve legal, vou investir. Então foi bem legal, isso pra Sim. mim foi massa. Não, a menção ao Robert e a Grafar é absolutamente necessária. Nós temos que, cada dia e o tempo todo, enaltecer o trabalho, né, dos editores, dos livreiros, enfim, né, Sim, porque nesse país isso é um exatamente, desafio Brega. diário, né, 24 horas, né, o tempo todo. Então, graças a Deus por gente Sim. assim, que bom. Agora, voltando no blog, ô Tuco, qual que era o nome do seu blog? A trilha. Ah, Trilha. Ah, que O nome do legal, livro não que é assim legal. muito criativo, ele só repetiu. Não, não, pelo amor de Deus, a Trilha é um título maravilhoso, maravilhoso. Quando eu comecei a mexer com os manuscritos que você me mandou, eu fiquei encantado, uma delícia, delícia. A Trilha, para mim, é o título maravilhoso. Agora, antes de entrar na Trilha, ô Gito, você leu o Sim. Igreja, entre aspas, do Tuco? Eu li todos, Brega. Eu li Igreja Entre Aspas na Nigéria, cara, você acredita? Ó, Aí eu tava numa raiva danada de igreja, aí eu li. Aí me ajudou um pouco a ter um pouco mais de compaixão. eu, Compaixão com as criancinhas e raiva das igrejas. não, eu me lembro, eu queria até, eu queria até que você lembrasse de alguma coisa ou fizesse alguma colocação a respeito do livro, porque Sim. eu me lembro quando o Tuco me deu o Igreja Uhum. entre aspas, né? E eu diria o mesmo, assim, eu nunca tive muitos litígios, né, com a igreja Uhum. institucionalizada, até porque eu tenho uma característica mais reconciliadora, mais pacificadora, Uhum. né? Mas é óbvio que há muitos anos, bem antes, né, do movimento Caminho da Graça, eu venho fazendo um caminho para fora, muito mais para fora do que dentro, Uhum. né? Mas Sim. lembro-me que quando li o livro do Tuco, não vou lembrar de tudo, mas assim, não é um olhar negativo, né? Uhum. Na verdade, traz à tona aquilo que de fato é a beleza, que é a multiforme graça de Deus, né? Que é a Igreja do Sim. Senhor Jesus Cristo, o corpo de Cristo, né? E não o Sim. que a institucionalidade religiosa tem transformado, né? Então, é um texto Uhum. gostoso de se ler, na verdade. Sim, Brega, e uma das coisas que eu acho bem legal nesse livro é que o título resume bem a ideia do livro, né? Que é a igreja, entre aspas, na hora da escrita. Infelizmente, nos nossos dias, a gente precisa colocar aspas quando a gente vai falar de igreja, né? Em algumas igrejas tem que ter aspa, porque infelizmente não significa aquilo pelo qual nós vivemos e estamos conectados, é o ajuntamento de Jesus, né? Isso. Cara, infelizmente muitos ajuntamentos são em nome do líder ou em nome do diabo, mas não é mais em nome de Jesus. Então o livro é muito legal por causa disso, né? Porque ele trabalha essa questão da gente olhar de novo para o ajuntamento que se forma em nome de Jesus e que está conectado com os valores do reino, né? Com aquilo que Jesus chamou de o reino de Deus, né? São os Sim, valores que vão na contramão da religiosidade, né? sim. E é muito legal porque o questionamento do livro é: a igreja ela é formada por gente pecadora que vai diante do Senhor num ajuntamento amoroso, de cuidado, de serviço, ou a igreja é um espaço físico, um lugar onde, quando a gente fecha os olhos e fala igreja, a gente imagina aquele lugar com uma cruz lá em cima, né?
Então é sobre isso que o livro trata. É claro que se você for um cara religiosão, vai pegar a capa aqui e vai falar, ih, tá Já falando tem, mal da igreja, né? já tem taquicardia na capa, né? Só que todo livro que dos caras que eu conheço que escrevem com críticas à igreja, entre aspas, o Tuco fez isso, o Ed fez quando escreveu Espiritualidade, não, uma nova espiritualidade, o Caio, o Brabo e muitos outros, não dá Sim, para citar. Todos eles, Brega, eu percebo que há um amor contagiante pela verdadeira igreja, que é de Jesus de Nazaré, né? Que é sim, aquele ajuntamento amoroso que se dá em nome sim, de Jesus. sim, Então, para sim, mim, esses são os defensores de um modelo que é o do Cristo, né? sim, Enquanto que a religião propõe um outro modelo, infelizmente, que é para corromper os corações, né? Então não sim. pode ficar com medo de capa de livro que está escrito alguma coisa de igreja. Estou até falando isso porque eu quero escrever sobre isso em breve, né? Aí já para ninguém ficar com medo já do que eu vou propor. Mas é de verdade, é um amor pelo ajuntamento Com que se dá certeza, em torno da pessoa de Jesus, com que faz certeza. com que a gente critique um modelo outro que coloca qualquer outra pessoa, ou o dogma, ou a doutrina, ou até Claro, mesmo o texto bíblico acima do verbo encarnado, né? verdade. Ô, Gito, eu pergunto, para a gente fechar sobre o Igreja entre aspas, e aí para Uhum. o final do nosso encontro, mas falando só da trilha, eu perguntaria ao Uhum. Tuco assim, Tuco, você mudaria alguma coisa de quando você escreveu Igreja entre aspas para hoje? Você mudaria alguma coisa na essência do texto? Na essência do texto, não. Não. Eu escreveria novas coisas. Eu teria novas coisas a escrever, mas que iam reforçar a essência. Entendi, E entendi. é Isso, engraçado que você, só para mencionar que você disse que o livro não é assim combativo, não é um livro que quer agredir a igreja. E é curioso de pensar que quando eu o escrevi, eu era membro de uma igrejinha certinha, eu tinha meu nomezinho lá, frequentava uma igreja normal, assim, prédiozinho, né? E era membro lá da liderança, estava lá, estava todo envolvido nos ministérios. E foi lá de dentro que eu escrevi, não para brigar com eles, mas porque eu os amava, né? E ainda os amo, certamente, né? Mas eu escrevi porque eu tinha afeto por aquilo, né? sim. Então, sim, é fruto de, não é fruto de raiva, é fruto de afeto. Sim. Uma pergunta retórica, mas assim, na sua visão e do Gito também, e se eu pudesse também opinar, mas estou mais aqui como ancorando, né, o que vocês estão falando, mas assim, piorou muito, né? Piorou demais, né? Piorou demais. Poxa, Brega, eu acho que nós temos Tá, um abismo, cara, Tá gigantesco que triste, foi né? Tá triste, formado. né? Tá triste, Brega. Tá. Ô, Brega, eu vou usar uma expressão mais forte, cara. Tá insuportável. É, Tá insuportável, é porque nós insuportável. estamos aí, enxergando uma indiferença dos irmãos em Cristo em relação a muita gente que está padecendo todos os dias. Nós estamos nos colocando como rivais do Espírito de Jesus, cara, que acolhe o sofrido, que se coloca do lado do machucado, e não do machucador, né? Então, a igreja brasileira, eu acho que uma das coisas que eu estou propondo a me escrever, a escrever, né, é uma igreja pós-pandêmica, porque trabalhando com a moçadinha, os jovenzinhos, ninguém quer saber disso, Brega. Eles morrem de medo, de repúdio a uma comunidade de fé anti-ciência, a uma comunidade de fé opressora, a uma comunidade de fé vinculada a tantos poderes malignos, né?
E a molecadinha, os adolescentes e jovens, eles não querem saber disso. E quando eu fico pensando neles, eu penso em mim também, porque, ô Brega, eu nasci, cara, na igreja católica, né? Aos 8 anos de idade, os meus pais foram para a igreja presbiteriana. E dos 8 anos até esse ano, eu fui membro da igreja presbiteriana de Cordeirópolis, no interior de São Paulo. Então a minha vida é toda uma vida de dentro da comunidade de fé. E sempre trabalhando junto a comunidades de fé. E eu confesso a vocês que quando me perguntam, você está afim de ir a uma igreja? Eu penso, pelo amor de Deus, não tem outra coisa para fazer, não tem alguma coisa melhor, porque, cara, tá insuportável, né? Então, se para mim, que cresci num ambiente desse, tá assim, Brega, imagina para o menininho que chegou ontem, que está chegando agora. Então, assim, nós Tá estranho, fizemos né? um desserviço ao evangelho tão grande que pode ser bom e ruim. Ruim porque a gente perde muita gente Sim, nessa bagunça toda. Bom é sim, porque dá para começar do zero, dá para começar simplesinho, né? sim, sim, Como a gente crê. sim. Agora, Tuco, me diz uma coisa. Quem, quem comprar o seu livro, A Trilha, e quem for ler a trilha, ele vai trilhar que caminho? Por onde ele vai passar? De onde ele vai sair? Por onde ele vai passar? Faz o roteiro da trilha para nós. Ah, dos 3 livros que eu escrevi, o primeiro é um livro de teologia. Apesar de que a linguagem não é assim, robustamente teológica, é uma linguagem bem acessível, mas é um livro de teologia. O segundo é um livro de memórias, memórias de histórias que vivi. Portanto, são bem externos, bem coisas que aconteceram, enfim. Esse livro, eu acho que é um livro, eu diria que é um livro de alma, de interior, que seria um caminho para dentro, vai. E eu imagino, eu entendo ele assim, né? Claro que quem lê vai entender como quiser, né? Mas eu entendo ele Claro. assim. A proposta dele é tão bagunçada quanto é bagunçado o interior de quem quer que seja. O nosso interior, ele é meio caótico, né? Não tem muita ordem aqui dentro, né? E o livro também não tem. Então é um livro engraçado, porque eu acho que ele é contra qualquer manual de como escrever um livro, porque ele é muito misturado. Tem conto, tem crônica, tem poesia, tem reflexões, tem uma mistureba de vários tipos de texto, de jeitos diferentes, ficção, não ficção, tem de tudo misturado. De forma tão caótica quanto é caótico o nosso interior. Mas tem uma tentativa de fazer uma ordem que é também natural nossa, porque a gente quer organizar o nosso interior, né? Eu acho que é uma intenção, né? A gente vive assim. E o livro tem essa tentativa também de se organizar a partir de 3, que é uma coisa que quase virou o título do livro, né? O título chegou perto de ser Quarto, Casa e Rua, que é a organização interna que eu fiz do livro. Mas daí no fim isso ficou só como organização interna, o título ficou A Trilha, mas a organização interna continua sendo essa. Eu separei o livro em 3 partes, quarto, casa e rua. Quarto como uma espiritualidade, uma coisa bem interior, uma espiritualidade pessoal, íntima, um desassossego também, questionador em relação à espiritualidade, uma espiritualidade sincera, digamos, né? Porque muitas vezes a espiritualidade é cheia de máscara para ela parecer legal, né? Mas a Sim. gente é cheio de dúvida, cheio de questionamento, né? Pessoas normalmente são. Então é uma espiritualidade sincera. E é esse ambiente do quarto. Então esses textos, né?
Depois o ambiente mais aberto, o segundo ambiente, o ambiente da casa, é o ambiente da intimidade e da segurança. Dentro das paredes, a gente está mais ou menos seguro, está íntimo, são os amigos, é a família, é inclusive a igreja, né? Não no sentido prédio, mas no sentido comunidade de fé, pessoas que caminham juntas, né? É esse ambiente da casa. E aí tem textos nesse sentido, nessa linha que não é tão pessoal, que é mais relacional, conta histórias e fala de coisas que eu vivi, que eu passei, fala da minha própria família, tentando universalizar esses sentimentos que a gente tem familiares, né? E o terceiro ponto é a rua, que daí é você sair para fora da casa, que é o que chega na parte das políticas, né? Não da política partidária, mas a parte da nossa relação com a sociedade, que é aquela coisa, que postura eu vou tomar diante da sociedade. E especialmente a partir dessa minha espiritualidade, a partir do meu quarto, a partir da minha casa, que postura eu vou tomar lá fora, quem você lá fora, que seja coerente com o quarto e com a casa, né? E aí o roteiro é mais ou menos esse. Foi separado em 3 blocos assim. Não, só vou fazer um parêntese que bom ouvir o que eu ouvi logo quando você começou a expor, né? Porque quando eu comecei a ler, eu pensei exatamente nisso. Eu falei, putz, meu, que bagunça isso, cara. Eu tive essa sensação, Gito, eu tive essa sensação. Meu, para onde que esse cara nossa, essa trilha tá uma baderna. Não é? Falei assim, para onde que ele está indo? Para onde que ele está indo, né? E eu estava, de certo modo, ansioso até para essa conversa nossa, e tomara, e eu quero que a gente tenha tempo e presencial até para uma conversa mais aprofundada sobre isso, mas é gostoso ver o Tuco, né, o autor, ajudando a gente a fazer o caminho, né, Gito? Ajudando a gente a fazer o caminho dentro da própria trilha que ele está propondo, né? Cara, eu acho legal porque, como o livro surge, né, também da ideia do blog, a trilha, né, são os pensamentos que vão acontecendo, né, vão acontecendo na vida, aí o Tuco deve sentar e escrever, e aí outro dia outra coisa, senta e escreve, e aí na hora de colocar isso no livro, é muito legal que tenha chamado a trilha, porque também pode ser a trilha da vivência, da vida, né, e assim, eu senti, cara... Eu sempre fiz essa análise, né? O Tuco é um cara que gosta da trilha, da montanha. E a trilha, às vezes, ela é essa bagunça mesmo, né? De pensamentos desconexos, de será que eu não estou perdido, não? Já faz 2 horas que eu estou andando para lá, será que é para cá mesmo? Né? Então eu tive um pouco desse sentimento de estar aventurando com o Tuco, assim, pensando, cara, eu estou lendo isso aqui na trilha. E eu tô pensando as coisas da vida, que vem enquanto a gente caminha numa trilha, né? Perdido ou cansado, ou pensando, meu, não acredito que eu acordei cedo para vir para essa furada dessa trilha aqui, né? Então, na vida, a gente é assim, né, Brega? Tem dia que a gente acorda e fala, não acredito que eu acordei cedo para esse dia, né? E assim, que é muito perceptível, né, na trilha do Tuco, é a observação do entorno todo, né? Quer dizer, nada é desprezado, né, Tuco? E isso me encantou muito enquanto estava lendo. Mas também me encorajou nessa coisa. A gente que é caminhante, a gente que é corredor, e eu estou bastante intenso nisso atualmente. Eu estou sempre com essa coisa, né, a grande viagem, né, que alguém pode fazer, que é a viagem para dentro de si mesmo e que pode demorar a vida toda. Não tem prazo, não tem linha de chegada, né? E às vezes não tem nem guarda-reio, não tem demarcação, né? Quer dizer, é uma viagem... E a gente acha que é para lá, né, Brega? A gente está indo, né, cara? Na fé de que estamos indo. Agora, o Tuco, na trilha, ele quando propõe o quarto, a casa e a rua,
é um roteirinho muito interessante, roteirinho no melhor sentido da palavra diminutiva, com carinho, afeto mesmo, né? Assim, de quarto, casa, rua, não é? Que me parece ser o correto, né? De que o que vai influenciar a casa e a rua é o que acontece lá na intimidade do quarto, né? E até quando nós pensamos numa espiritualidade a mais sã possível, né? É aquela que brota lá dentro das nossas entranhas, não é, Tuco? É por aí. E eu fiquei muito feliz mesmo. Quando eu fiz contato com vocês, pedi, né, para vocês, cara de pau, né? O cara manda um monte de texto. Você lê isso aqui tudo para mim, para me dar opinião, para fazer. Tá louco. Eu confesso que eu fiquei pensando umas semanas antes de pedir. Tava morrendo de preocupação se eu não ia encher o saco dos outros fazendo pedido chato. Mas depois mandei. E eu fiquei muito feliz com o que vocês escreveram, como a essência dos que eles escreveram do prefácio, porque não é algo que é óbvio, no sentido de que o livro não tem este tema, mas vocês dois e também o Alexandre Gonçalves, que também escreveu para a capa do livro, que também é um cara queridaço, figura, um sujeito que eu admiro demais. Você vai fazer uma live com ele vocês- segunda-feira, né? Vou fazer uma live segunda com ele. Isso. E do livro também, né? E vocês três mencionaram essa coisa de o amor, né? O Gito falou que essa esperança do amor que segue vencendo. Você falou esse negócio de ir em direção aos invisíveis. E pensar, quando eu li, pensei, puxa vida, cara, que legal, né, cara? E que essa zoeira que eu produzi causou essa impressão, né? Eu não sabia se causaria, porque não é tema, não tem um tema, né? Mas, putz, quando eu vi que causou essa impressão, nossa, eu fiquei bem feliz. Fiquei mais feliz, pensei, putz, que legal. Que legal. Foi bem legal. Eu acho que tem a ver com uma pessoa, né, Brega? Em Gito. E nós, né? Que honra, né? Nós vamos para o mundo com o Tuco, meu Deus do céu. Cara, privilégio mesmo, assim. E eu escrevi na trilha. Eu estava viajando, porque em janeiro a gente cogitou a hipótese de que a pandemia estaria estagnada. Eu faço cada análise equivocada nessa vida, vocês podem ver, né? Aí eu fiz as contas, falei, janeiro vai estar tudo bem, vamos viajar. Aí eu fui viajando, Brega, e por cada lugar que eu passava, estourava o lockdown, assim. Eu pensei, eu que estou trazendo essa doença para os lugares, né? Não é possível. E aí e quando o Tuco me mandou, eu tava viajando e eu fui a Belém do Pará, e lá eu tive o prazer de viajar mais para o interior do Pará e ir para os ribeirinhos, né, cara? É Sim. muito legal ler um livro que chama A Trilha na Trilha, né? Na então, trilha. assim, eu gosto muito disso, assim. Quando eu vou viajar, eu sempre levo um livro do lugar para onde eu tô indo, né? Quem sabe não coincide algo que eu tô lendo com o que eu tô vendo, né? Eu tenho essa coisa. Então, assim, a trilha foi, para mim, quando eu lembro do livro, eu lembro do interior do Pará, de uma trilha mesmo, assim. E num momento muito legal de ler, que eu achei que é de esperança, né, Brega? A gente precisa esperançar, porque tá difícil os nossos dias. E o livro do Tuco, ele joga a esperança, a espiritualidade sadia, leve. Sim. Então você termina de ler aquela bagunça toda, cheio de esperança. Fala, pô, isso aqui tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com agora, né? Sim. Tem tudo a ver com uma espiritualidade de quem é gente mesmo, assim, que está caminhando, né? Então, pô, para mim foi muito legal. E escrever é privilégio, Tuco, poxa. Não, privilégio. E olha, Tuco, vou dizer para você,
a gente está caminhando já para 1 hora de conversa e nós não vamos esticar muito, até para que as pessoas comprem o livro e leiam, né? Afinal de contas. Né? Senão eu vou ficar lendo nós aqui. Exatamente. Mas depois vamos dar aí as possibilidades, né? Eu quero dizer, eu estou lendo aqui uma querida dizendo que quer me dar um abraço um dia desse aí. Eu também quero. Gosto de abraço. É mesmo. Marta, né? Marta. Obrigado, querida. Obrigado pelo carinho. Obrigado, gente que está aqui e que passou por aqui e que vai passar por essa live, porque daqui a pouco ela vai ficar nas nossas mídias, né, para que outros possam acessar. Mas, Tuco, eu da minha parte, diria assim, quando eu estava lendo os seus manuscritos, e agora, há poucos dias, eu lembrei com a Lau assim, né? Lau e eu somos do grupo de risco, nós fizemos um protocolo bastante rígido para que não nos contaminássemos, né? Nós temos comorbidades, enfim, e ficar dentro de casa, confinado, me levou, claro, a muitos sentimentos, a muitos pensamentos e muitos desejos, né? E a trilha... lembro que quando eu estava lendo, estava pensando nisso. Poxa, a hora que nós estivermos vacinados e pudermos ir e vir com mais, claro, com segurança, falei para lá, falei, bem, eu não vou ficar em casa de jeito nenhum. Nós vamos conhecer lugares da nossa cidade que nós não conhecemos, nós vamos para lugares que ainda não fomos, nós vamos para alguns balcões de padarias e bares que ainda nós não fomos. Nós não vamos ficar parados, Vitor. Viu, Tuco? Nunca mais eu fico aqui em casa mais de 2 horas, né, Brega? Mas já sai. Então, a trilha me servirá de roteiro, de bússola. Isso, tem que ser na trilha. Ô, Tuco, como é que faz para as pessoas entrarem em contato com você ou comprar o livro? Gente que quer, de repente, conversar com você, saber um pouco mais de você. Escrevi ao contrário aqui, Brega. Foi difícil escrever ao contrário. Bom, hein, cara? Para vocês. Editorografar.com.br. Boa! Não é, Tuco? É isso aí. Fazer propaganda. Boa! É isso aí. Para comprar isso aqui o livro. Não é ser cedilha, não, é porque borrou, mas é com. Para comprar o livro é ali, editorografar.com.br. Para me achar, é a coisa mais fácil do mundo, porque é o único Tuco Egg que existe no planeta Terra, sou eu. Se você botar no Google, em qualquer ferramenta de busca, Tuco Egg, vai me achar, cara. Não tem outro. Que legal. É o único. Que legal. Fiz aqui também. Fazer o G foi difícil. Aí, ó. Olha lá. Tuco que legal. Egg. Aí, que legal. Pronto. Maravilha. O Instagram está dizendo que nós temos 1 minuto e meio para dizer boa noite para quem está conosco aqui e bem-vindo e boa noite para quem vai chegar depois e vai ver essa live. Isso. Da minha parte, Tuco e Gito, uma honra. A minha sexta-feira melhorou muito estando aqui com vocês. Sim. Obrigado, viu? Da minha parte também. Obrigado, Tuco, pelo convite. Privilégio estar com vocês. Estou na torcida aqui para chegar o meu livrinho, porque eu gosto de ler com folha de papel, né? Aí eu vou ler de novo. Legal. Também estou muito feliz. Obrigado para vocês dois. Obrigado vocês dois. Obrigado a todo mundo que apareceu aqui. Eu vi várias pessoas queridas aparecerem, mas não vi muito porque eu me perco aqui, não consigo, fico bagunçado aqui. Mas, enfim, eu agradeço a todo mundo que esteve presente e vão comprar o livro agora, né? Faz só agora. A capa do livro, Tuco, você tá tomando uma bronca aí, ó. Beijo para todo mundo. Tuco, beijo na Sandra. O que eu tomei bronca do quê? Valeu, gente. Tomou bronca da sua esposa por causa da capa do livro, mas eu tenho aqui, ó, se não sou eu na sua vida, hein? Aí, ó. Mostrei, cara. Estava aqui na minha mão, velho. Termina assim, Tá aqui, olha aqui, assim.
Maravilha. Não terminasse. Aí, Sandra, bem lembrado, Sandra. Minha mulher me salva sempre, cara. Essa Isso. mulher